texto dizendo que o anjo desceu e curou e batizou com o Espírito Santo. Nunca vi anjo batizar com o Espírito Santo na Bíblia. Não tem nenhum texto sequer o anjo batizando com o Espírito Santo. Mas eu ouvia por aí. Contrário à palavra do Senhor. Contrário à voz da Bíblia. A segunda voz que devemos dar ouvido é a voz do Espírito Santo. E tem um texto muito interessante falando em relação à voz do Espírito Santo, que se encontra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é que está guiando a sua vida? Quem é que está guiando o teu espírito? Porque aqui em Romanos, nas palavras do apóstolo Paulo, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. E o que é mais interessante, quando a gente pega essa palavra guiado pelo Espírito, essa palavra guiado, que vem do grego, quer dizer ago, que é um termo da agricultura em que um animal tem uma corda no pescoço e está sendo guiado pelo seu dono, ago. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz para onde você deve ir e para onde você não deve ir. Porque a voz do Espírito Santo é a voz que tem que ser mais forte do que a voz da carne. E quando você começa a entender tanto a voz da Bíblia como a voz do Espírito Santo, algo na sua vida começa a se encaixar. E uma vez entendendo isso, ninguém te engana. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma vez que você ouve a voz da Bíblia, uma vez que você ouve a voz do Espírito Santo, a terceira voz é a voz do coração. Se você está com desejo de cantar, provavelmente Deus está te dando a vontade de cantar. Salmos 37, versículo 4 diz o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém. Salmos capítulo 20, versículo 4 diz também: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Tudo isso são desejos do coração de Deus para você que deseja algo de Deus. Se você deseja louvar o Senhor e você quer se aperfeiçoar nisso, e esse é um desejo do seu coração, peça a Deus que Ele te dá. Você quer ensinar a palavra do Senhor e quer ser um professor da palavra que te faz inspirar outras pessoas a entenderem a palavra, peça ao Senhor, e esse for o desejo sincero do seu coração, Deus isso te concederá. Porque quando Deus fala nos nossos corações, e isso está alinhado tanto com a Bíblia como com a voz do Espírito Santo, isso se torna realidade aqui nessa terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então a primeira voz é a voz da Bíblia, a segunda é a voz do Espírito Santo, a terceira é a voz do coração, e a quarta voz é a voz das pessoas mais experientes. Isso ninguém quer ouvir. A voz das pessoas mais experientes. É uma bênção de Deus quando essas pessoas cruzam o nosso caminho e nos dão aquela orientação que será determinante em nossa vida. Aleluia. Fique atento, irmão, para ouvir os irmãos mais experientes. Pessoas que já passaram por muitas situações na vida. Pessoas que por um conselho mudaram a direção e te trouxeram uma luz sobre aquilo que você ia fazer. Até hoje eu me lembro que eu ia comprar uma casa lá em Mundo das Artes, uma casa que não tinha coluna, não tinha nada, não tinha uma parede, os caibros estavam na parede do vizinho. E eu desesperado para sair do aluguel, e disse para a mulher: por mim está tudo fechado, vou fechar o negócio com você. Falei com a minha tia, eu vou lá com a sua esposa. Minha esposa olhou e ela ficou aterrorizada. A minha tia me chamou para o canto: meu sobrinho, não faz isso. Se você fizer isso,
Você vai ter que fazer as colunas, as sapatas. Olha, esse banheiro vai ter que comprar vasos novos, tudo velho, essas paredes tem que pintar tudo. E eu ouvi a voz dos experientes e não fiz negócio. E aquilo, depois quem comprou, me falou que foi dor de cabeça. Então, você precisa ouvir a voz das pessoas experientes. Aquelas pessoas que podem te dar um conselho, que pode te evitar de fazer algo que vai te trazer dor de cabeça. E Deus tem colocado essas pessoas para cruzar o teu caminho. E tem pessoas ignorando essas pessoas experientes. Psicologia, eu tenho tanto conhecimento, já li muitos livros, tem mais de 40 livros escritos. Por que eu vou ouvir o presbítero Edivânio? Por que eu vou ouvir a irmã de Leuson? Olha eu! Deus está mandando essas pessoas cruzar o nosso caminho, e se a gente formos realmente homens e mulheres de Deus, a gente vai dar ouvido, porque é Deus que está mandando essas pessoas para trazer uma solução, um escape, e nós estamos sofrendo por causa dessa cabeça dura, que não quer ouvir os bons conselhos dos servos do Senhor, que tem aí essa grande experiência para passar para nós. E a quinta voz, a voz das circunstâncias. Quando falamos em circunstâncias, eu posso dizer que esse é o nível mais baixo de direcionamentos, mas Deus pode falar através dos momentos. A gente não vive circunstância, nem de momentos, mas existem momentos em que alguma coisa está acontecendo na sua vida e que você tem a ligeira sensação de que você vai quebrar a cara. Existem situações na nossa vida, a gente não vive de momentos nem circunstâncias, é o nível mais baixo de direcionamento, mas existem momentos na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, que pode determinar que o caminho que você está trilhando é um caminho certo ou um caminho errado. Ou se aquilo que você vai fazer vai te trazer alegria ou vai te trazer tristeza. Parece que tudo ali está se encaixando perfeitamente, mas não mudar de cenário, não mudar de situação, alguma coisa diz lá no teu íntimo: eu acho que isso não vai dar certo, porque pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou planejando, não está indo para onde eu quero que vá. E eu estou tentando fazer algo aqui, mas não está indo para lá, está indo para outro lado. Então, muitas vezes, a voz da circunstância, naquilo que você tenta fazer e não está dando certo, aquilo também você deve estar bem atento para ver se realmente é aquilo que é para você fazer. Porque se você fizer, automaticamente você vai sofrer. Aí eu concluo aqui com a sexta voz, a voz da fé. Então a primeira foi a voz da Bíblia, a segunda foi a voz do Espírito Santo, a terceira foi a voz do coração, a quarta é a voz das pessoas mais experientes, a quinta é a voz das circunstâncias e a sexta é a voz da fé. Aí vem uma pergunta aqui: será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? O que você está fazendo agora requer fé? O que você está pensando agora requer fé? Porque você precisa analisar o que você está fazendo. Porque se você não analisar o que está fazendo, automaticamente isso te fará pecar. Então, será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Deus não vai só nos usar, mas também nos mudar. Vai nos fazer desenvolver para fazermos aquilo com fé. Então, tudo que fazemos tem que ser com fé. E eu vou ler um texto que é genial, que vai falar exatamente do que você faz, do que você pensa, e são as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 diz o seguinte: Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé
E tudo que não é de fé é pecado. Vou ler de novo. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Nós não temos o costume aqui, como da igreja adventista no sétimo dia, que é proibido comer carne de porco. Eles ensinam isso lá, baseado em ensinamentos lá do Antigo Testamento, da dieta dos judeus. E aqui, começando por mim, se alguém tiver carne de porco, pode me convidar. Mas, ao comer a carne do porco, se eu não tiver fé, eu estarei pecando. Tudo que você fizer e não tiver fé, você está pecando. A Deus é Amor proíbe as mulheres, às vezes, lá na antiguidade, de usar perfumes. Isso quer dizer que se você... Isso quer dizer se aquelas pessoas que estão lá na Deus é Amor usarem perfume, porque disseram que nós deveríamos ter o cheiro de Cristo e deveriam evitar os perfumes. Mas, e se uma pessoa de lá usar o perfume? Ele está pecando, porque está fazendo aquilo sem fé. Então todas as regras e os ensinamentos que você aprendeu aí fora, que é contrário àquilo que você aprende aqui. Porque nós sabemos muito bem o que é da Bíblia e o que o homem deixou. Só que infelizmente não é pouca gente, é muita gente que está seguindo o pensamento não da Bíblia. Tem muita gente não seguindo o ensinamento da Bíblia. Muita gente está seguindo o ensinamento de alguém que já morreu. Tem muita gente, eu digo aqui, que Davi Miranda não está mais entre nós. Mas todos os ensinamentos que ele ensinou dele, não da Bíblia, estão até hoje como doutrinas para classificar uma pessoa santa. Daniel Berg e Gunnar Fingris, fundadores da Assembleia de Deus de 1911, estão mortos, não estão mais aqui, mas os ensinamentos de proibições que eles colocaram estão até hoje. E quando eu era lá da Assembleia de Deus e dizia, por que dessas proibições? As pessoas diziam, por respeito ao fundador da tal denominação. Temos respeito a esses homens? Sim, respeitamos, mas a palavra de Deus deve estar acima de qualquer ensinamento humano, qualquer regra humana, qualquer proibição humana. Mas as pessoas pegam essas verdades ensinadas pelo homem, colocam como doutrina da Bíblia e diz, se você não fizer isso, se você não usar isso, se você não seguir isso, você não é santo, você vai para o inferno, enquanto que a palavra do Senhor não diz nada. Então nós, como seguidores de Cristo, vamos ouvir essas 6 vozes, para que assim então a gente possa andar com convicção e com identidade própria. Porque quando uma pessoa não tem identidade própria, sabe o que ela é? Hipócrita. Ela só é aquilo que ela é lá naquele lugar onde alguém diz para ela não ser. Mas quando ela não está naquele lugar onde as pessoas dizem ela não ser, ela é uma outra pessoa. Isso eu tenho visto diariamente. Então eu prefiro aqui crentes, seguidores de Cristo, edificados na palavra de Deus. Aleluia. Se a palavra de Deus disser é pecado, nós aqui não vamos ter nenhum receio de dizer para um irmão, irmão, você está pecando. Irmão, o que você está fazendo a Bíblia condena. Tem que estar aqui na palavra, irmão. Não tem que ser uma ideia do professor Johnny que coloca aqui como proibição só para mim me destacar na história. Eu não quero nem saber disso.
Eu quero que todos que estão aqui sejam alicerçados na palavra. E todos os cultos aqui, vem pregadores de vários lugares, cada um com uma ideia, cada um com um ensinamento. Aquilo que é de Deus a gente pega, a gente coloca no coração. Aquilo que não é de Deus, pode assistir à escola dominical, eu estou aqui desmentindo. Eu não vou mais naquela igreja, porque eu preguei lá, aquele professor disse que eu estava pregando heresia. Eu vou denunciar sim. Para pregar aqui, olha, o pastor Eduardo aqui, toda a pregação dele é o homem de Deus. Prega dentro da palavra. Chega pregador aqui falando coisas que está longe da palavra do Senhor. Precisamos ensinar o povo a andar pela palavra. Então chegou um pregador aqui e disse que a pessoa, Deus olhava para o lado externo, mais do que para o interior. Não. Deus olha para o teu interior. Deus sabe o que há no seu coração. Jamais o lado externo vai ser superior ao teu interior. Claro que nós usamos as coisas com modéstia e com sabedoria, porque Deus nos dá entendimento para isso. Porque vamos viver, vamos andar pela palavra de Deus. Aí eu finalizo dizendo aqui. Vocês ouviram as 6 vozes. Aí eu coloco aqui as 3 cores para vocês: amarela, vermelha e verde. Se todas as vozes tiverem alinhado na vida de vocês do que eu disse agora, o sinal para vocês é verde. Podem ir, porque tudo vai dar certo na sua vida. Mas se entre essas 6 vozes que eu falei aqui e você faz 5 e não faz as 6, ou faz 4 e não faz as 6, o sinal para você é amarelo. Quer dizer, atenção, mais cautela, mais cuidado, volte, estude, se assegure na palavra de Deus. Mas se nenhuma dessas 6 vozes você não faz, não está alinhado na sua vida, o sinal é vermelho para você. Não vá, porque vai dar errado. Se você não andar pela voz da Bíblia, não vá. Se você não for pela voz do Espírito Santo, não vá. Se você não for pela voz do coração alinhado à voz do Espírito Santo da Bíblia, não vá. Nem das circunstâncias, nem a voz da fé. Não vá. Porque aí sim você vai andar por caminhos que vai te desagradar muito, vai entristecer muito o teu coração. Então a palavra do Senhor é conhecimento da palavra e entendimento para aquilo que nos guia para a verdade. E assim, uma vez entendido isso, irmão, você vai estar convicto da sua fé, vai estar convicto das pisadas que você dá em Cristo. E eu finalizo dizendo: todos nós somos livres em Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa, né? É assim que Deus faz, né? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, a palavra, né? A palavra é onde é a Bíblia, é a verdade, que foi tudo dito aqui hoje, neste culto maravilhoso. Deus seja louvado. Deus usa profeta, verdadeiros profetas. E quando é profeta de Deus, a gente sabe porque Deus ele mostra, que nem eu falei, né? Louvado seja Deus. Para finalizar com chave de ouro, Juliana vai louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Salve de mão para o Senhor. Amém. Quem pudesse colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus!
Graças a Deus. E uma palavra no começo. O pastor falou sobre a leitura de tempo determinado. O prefeito aqui falou sobre obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. O pastor Eduardo me usou uma palavra também. E eu digo assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim, mas para se apraz e prosperar naquilo que enviar. Ele diz que eu desejo um propósito. Se a pessoa desejar, e o propósito Deus vai designar e enviar na tua vida nessa noite.
Aleluia. Você não pode correr para um lado e para o outro. Aqui somente correr para Cristo. É a única solução. A única causa de você correr para Cristo. Aleluia. Se você quer receber a vitória de Cristo, você quer receber a bem de Deus, vem agora. Aleluia. Quero chamar você aqui. Aleluia. Deus quer algo na tua vida. Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer você colocar um propósito diante de Deus na sua vida, aleluia. Você talvez não tem força, aleluia, suficiente, mas Deus vai dar força para você, para vencer todos os obstáculos, essa barreira que está sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Quero que você se levante aqui, para aceitar a Cristo Jesus. Bruno, vem aqui. Glória a Deus. Quero orar também para o povo do irmão Silvinha também. Quero orar também para o povo do Silvinha. Vem aqui, Silvinha. Quanto mais oração, mais poder na sua vida. Venha, Silvinha. Quero orar seu povo. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim. Deus tem algo para a tua vida, irmão. Se afasta de você nesta luta que você está. Nesse imundice que você está. Deus quer tirar você dessa imundície, Satanás. Satanás quer botar você no lixo. Mas Deus vai tirar você no lixo, vai colocar entre os xerubins, entre os príncipes. Assim diz o Senhor Deus poderoso. Se você acreditar e crer que Deus vai tirar você lá do montão de lixo e vai colocar entre os príncipes da casa do Senhor. Você acredita? Você acredita mesmo? Aleluia. Lava canta na barraia. Basta lixo. Basta de lá no depar. Jesus trouxe você lá no depar. Você agora está na fortaleza de Cristo. Você vai sentar na mesa de Cristo e vai participar do pão de Cristo, vai participar da ceia de Cristo e vai sentar na mesa do Rei, que é Cristo Jesus. Mandalabacanta, labassubi, calabaia. Oricai, a igreja, fica de pé, vamos orar. Aleluia. Amado Deus, que vem aqui, se vem, depois eu oro por você, tá? Vamos orar primeiro por Bruno aqui, assistando aqui, espera aí, senhor. Ó Deus eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, no poder da sua palavra, Pai, Jesus querido, Pai, mas desliga o teu nome, Satanás, essa vida desse rapaz, me liberta aí, Pai, Jesus, toma aí a sua vida agora, Pai, para quem possa, Pai, sair do lixo, para quem possa sair, Pai, da droga, do vício, da bebida, Pai, meu Deus, faz a obra dele completa agora, porque Deus completo. Não dou de metade não, eu dou completa, Pai, e vai completar a obra na vida de Bruno, Pai, em nome do Pai, coloca, sai, Pai, o seu coração, tira a trauma, Pai, de todo o seu vida passado, aqui o presente, entra agora na vida dele, Pai Celestial, Deus, que o fruto do Espírito, ele receba agora, nesta noite, receba o perdão do pecado, o perdão da sua iniquidade, da sua falta, Pai. Deus, escreve, Senhor, seu nome no livro da vida. Vem e torna o cidadão do céu, Pai. Vem, possa, muita gente enxergar aí, Pai. Meu Deus, Pai, uma pessoa transformada, uma pessoa mudada, Pai. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus eterno, aleluia. Arribicanta na baia, xeravanda na baia. Ele é agora, Deus, ele se torna agora, Pai. Ah, meu Deus, a tua casa, Deus. Oh, meu Deus, Pai, a morada do Espírito Santo de Deus agora. Satanás, manda, Pai, tu pertence agora. Manda, Pai, sai agora. Toda obra das trevas, toda imundície, toda obra contrária, negativa, sai da sua vida, Pai. Toda bebida, todo vício, toda droga, Pai, vai saindo agora, em nome de Jesus. Repreendo no nome de Jesus toda droga, repreendo no nome de Jesus Cristo toda imundície, toda bebida, todo fumo, sai agora, vai saindo, Satanás, essa vida agora, diabo, vai deixando essa vida pertence ao Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, aleluia, ele é a semelhança de Deus,
alabacaia, lemanda, recebe, Bruna, agora, tua salvação, recebe agora, e Deus tem a tua vida, o teu coração, é o teu coração mudado, recebe agora, recebe a unção, agora, uma unção forte, uma unção de poder, uma unção de unidade, uma unção de Deus, recebe agora, sai, Satanás agora, no nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, essa vida pertence ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, venha, a paz do Senhor, vem aqui, Silvinha, aleluia, glória a Deus, Jesus, Deus, apresento o irmão Silvinho tua mão, Pai. Jesus querido, meu Deus, tira meu Pai, da sua mente, do seu cérebro, Pai. Tua morte, meu Pai, uma mancha ao lado do seu cérebro, Pai. Tem perturbado a mente do seu filho, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus, vai limpando agora, vai limpando, Pai, todo o sistema do seu corpo, Pai, do seu cérebro, Pai, da sua mente, Pai. Em nome do que receba hoje, Pai, a unção de Deus na vida dele, da frente dos seus pés, até na sua cabeça, Pai, no seu coração, Pai, uma transformação grande e poderosa, Pai, fazendo algo no seu coração agora, Pai, na sua vida, Pai, seja Deus, Pai, diante da presença, Ele seja, Pai, diante da tua glória, do teu poder, Ele receba, Pai, uma energia, Pai, no seu corpo físico, Pai, curando, meu Deus, Pai, sarando, meu Deus, Pai, restaurando a sua vida, Pai, para que Ele seja uma bênção em tuas mãos, Pai, Deus vai curando a sua visão, Pai, clareando, Pai, Deus vai curando fisicamente, espiritualmente a sua vida, Pai, Deus, faz uma obra dupla, Pai, neste homem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E Deus abençoe, meu Senhor. Graças a Deus. Estende uma para frente agora, irmão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça desde agora para sempre. A igreja diga amém. Deus é por nós. Amém, amém. Que Deus abençoe. Terça-feira nós temos a campanha trazendo a presença de Deus. Que Deus abençoe cada irmão nessa noite.